Minha colega dizia que eu era agressiva, só para ficar com meu cargo. Trabalhar em escritório já é uma novela por si só. Agora imagina quando o vilão da trama senta na mesa ao lado da sua. E no meu caso, a vilã atendia pelo nome de Thaís, com S de sonsa. A gente começou na empresa no mesmo mês, passou pelo mesmo treinamento, tomava café juntas no refeitório e até dividia o ar-condicionado portátil que a firma nos deu de brinde. No começo, parecia que eu tinha ganhado uma amiga no ambiente corporativo, sabe? Uma aliada, uma parceira de batalha contra o Excel. Mas bastou a gerência anunciar que iam abrir uma vaga de supervisora pro lado obscuro da força tomar conta da criatura. Eu nem tinha cogitado me candidatar, só que, do nada, começaram a me tratar como se eu já fosse a escolhida. Recebia e-mail com cópia para toda a equipe elogiando relatórios que nem eram lá grandes coisas, me pediam ajuda para resolver pepino dos outros setores, até o chefe me chamou para trocar uma ideia sobre projetos futuros. Só que esse sucesso repentino veio com um precinho, a cara de insatisfação da Thaís. Ela começou a dar umas indiretas, tipo tem gente que tá achando que é chefe já, né? Ou cuidado para não subir rápido demais e esquecer os de baixo. E eu, na minha inocência, achando que era só recalque de leve, normal entre colegas. Mal sabia eu que ela já estava armando o golpe. A mulher começou a me sabotar com uma sutileza que eu nunca tinha visto na vida. Derrubava documentos importantes da minha mesa sem querer, trocava os cabos do computador e depois falava que eu era desorganizada, e até chegou ao ponto de apagar um e-mail que eu tinha deixado salvo nos rascunhos, só para dizer que eu esquecia prazos. Mas o auge mesmo foi quando ela começou a espalhar pela empresa que eu era agressiva. Simples assim. Começou com uma piadinha aqui, uma insinuação ali. Nossa, ela falou alto com o estagiário, fiquei até com medo. Ou você viu como ela fecha a cara quando tá brava? Assusta. De repente, eu virei a ogra do escritório. E o pior, comecei a perceber que as pessoas estavam acreditando. O mais doido é que eu demorei para perceber o tamanho da novela mexicana que a Thaís estava escrevendo às minhas custas. De início, achei que era só paranoia minha. Mas aí começaram os olhares tortos no corredor, o silêncio constrangedor quando eu entrava na copa, e até a Débora do RH, que sempre puxava papo sobre novela das 9, passou a me cumprimentar com um bom dia meio atravessado, como quem tá forçada a ser educada. Um belo dia, fui chamada para uma conversa informal com o pessoal do Recursos Humanos. A gerente do setor, Dona Celeste, aquela que vive com um porta-retrato de gato na mesa e pinta o cabelo de roxo, me recebeu com um sorrisinho amarelo e mandou logo: "Estamos preocupados com a sua postura. Recebemos alguns relatos sobre atitudes, digamos, hostis." Eu fiquei tão chocada que nem consegui responder de imediato. Hostil? Eu? A pessoa que distribui chocolate na Páscoa pro andar inteiro? A funcionária que deu carona para colega durante 3 meses sem cobrar gasolina? Era eu, a ameaça do escritório? Pois é. E sabe quem tinha feito os relatos? Exatamente, a Thaís. Ela não só tinha dito que eu era agressiva com colegas, como insinuou que eu criava um ambiente de trabalho tenso e hostil. Disse que eu levantava o tom com subordinados. Que subordinados? Eu nem era supervisora, que desmerecia o trabalho alheio e que tinha até presenciado um episódio de intimidação, que ela, vejam só, preferia não entrar em detalhes. A mulher usou até a carta do tenho medo de retaliação para se proteger. O teatro foi tão bem feito que, mesmo sem provas, a direção achou por bem me dar um feedback corretivo e agendar uma palestra de controle emocional. Saí de lá tremendo de ódio. E o mais irônico, a Thaís me encontrou no corredor depois da reunião, deu 2 tapinhas nas minhas costas e soltou um: "Força, amiga, sei como essas coisas podem ser injustas." Se eu tivesse alguma dúvida de que ela era falsa, aquele teatrinho acabou com qualquer ilusão. Comecei a juntar os pontos. Cada coincidência no escritório nos últimos meses não era caso, era cálculo. Era sabotagem pura. A mulher estava de olho no cargo, só que em vez de subir por mérito, resolveu me empurrar escada abaixo para tentar subir no meu lugar. E o mais absurdo, ela estava quase conseguindo. Depois daquela reunião no RH, minha cabeça virou um liquidificador sem tampa. Eu ia para casa remoendo cada detalhe, cada conversa que tive nos últimos meses tentando lembrar se, em algum momento, eu realmente tinha sido grosseira. E por mais que eu me esforçasse, não achava nada que justificasse o drama que estavam pintando de mim. Foi aí que decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Comecei a documentar tudo. Cada e-mail, cada troca de mensagem, cada reuniãozinha informal que a Thaís fazia questão de participar. Se eu falava com alguém e ela estava perto, eu anotava o contexto, horário, quem estava junto.
Virei uma detetive de mim mesma. Eu podia até não saber qual era o plano completo da Thaís, mas uma coisa era certa. Ela queria o cargo de supervisora e estava usando minha reputação como degrau. Só que o que ela não contava era que eu, mesmo sendo conhecida por rir alto e usar memes no PowerPoint, era uma mulher muito mais esperta do que parecia. Continuei fingindo que não sabia de nada, sorrindo nas reuniões, respondendo com educação até quando me provocavam, mas por trás do meu bom dia simpático, eu estava montando um dossiê. E enquanto isso, o plano dela avançava. A Thaís começou a se aproximar do chefe direto, o Marcelo, um homem que usava sapato social com meia colorida e se achava o Steve Jobs do administrativo. Ela puxava papo na hora do almoço, ria das piadas dele, até a sem graça, e fazia questão de mostrar que era prestativa. Começou a ajudar em demandas que eram minhas, sem me avisar, e depois ainda dizia que só quis dar uma força porque a colega parecia sobrecarregada demais para dar conta sozinha. Ou seja, além de me pintar como agressiva, agora eu era também incompetente. Só que teve um dia que ela se empolgou demais. Estava numa reunião com o Marcelo, mais 3 coordenadores e a Thaís, e ele elogiou um relatório de desempenho que eu tinha feito. Ela, num tom falso de humildade, soltou: "Ah, imagina! Eu só revisei uns dados porque vi que a fulana estava um pouco estressada. Preferi não deixar passar batido." Aquilo me acendeu um alerta enorme. Eu nunca pedi revisão nenhuma. Era o meu trabalho. E o pior, ela estava plantando a ideia de que eu não só era agressiva, como também não sabia o que fazia. Saí daquela sala com a certeza. Se eu não reagisse logo, ela ia me enterrar viva e ainda dançar no meu velório com crachá de supervisora no peito. Eu precisava bolar um plano e rápido. Ficar sentada esperando o circo pegar fogo não ia ajudar em nada. Já estava quase queimação total, sabe? Resolvi jogar o jogo dela, mas do meu jeito. Comecei a usar as armas que tinha: transparência e bom humor, aquele combo infalível que desarma até o mais venenoso dos venenos. Primeiro passo: mostrar que a minha agressividade era só um mal-entendido que a Thaís manipulava com habilidade. Comecei a me aproximar dos colegas que ela já tinha convencido de que eu era uma fera. Marquei café com cada um deles, puxava papo, perguntava como iam as coisas, mostrava interesse genuíno. Sim, o café virou meu melhor aliado nessa guerra fria. A cada encontro, soltava uns comentários engraçados sobre como o trabalho podia ser estressante, mas que não valia a pena transformar tudo em novela mexicana. O objetivo era mostrar que eu era humana, que errava, mas não precisava ser a ogra que estavam pintando. Ah, e não podia esquecer do famoso meme no grupo do trabalho. Coloquei um gif de um gato tomando chá de calmante com a legenda "Quando tentam me pintar de bruxa no escritório." A galera adorou, rolou umas risadas e até uns comentários de "relaxa, amiga, a inveja é a doença do fracasso." E eu ali, me sentindo a rainha da resiliência com meu arsenal de memes. Mas o ponto-chave foi uma ideia que tive numa reunião de sexta-feira, quando todo mundo estava meio no clima, tá quase fim de semana, vamos passar o rodo. Pedi para apresentar um projeto que eu vinha desenvolvendo sozinho, algo bem estruturado, cheio de gráficos coloridos e dados que não deixavam dúvida da minha competência. O chefe Marcelo até abriu um sorriso surpreso no final da apresentação, e eu pude sentir que a Thaís ficou com aquela cara de quem acabou de pisar na casca de banana. E aí começou minha reviravolta. Comecei a receber mensagens discretas de colegas que antes estavam com o pé atrás, agradecendo por eu ter aberto o jogo, e dizendo que tinham escutado coisas que não batiam com o que vi. Era o efeito dominó começando a cair, meu amigo. Mas, claro, a Thaís não ia deixar barato. Ela reagiu com mais tentativas de me desestabilizar. Tentou me excluir de reuniões, espalhou rumores que eu reclamava demais do trabalho e até tentou implicar com minha roupa num dia que usei um vestido vermelho. Para ela, vermelho era sinônimo de vou causar. Mas eu já estava blindada, com meu time de apoio e o dossiê quase pronto para entregar. E o melhor, estava me divertindo no processo, rindo até dos ataques mais sem noção. Porque, olha, nesse escritório, se não rir da Thaís, o que sobra? Com a reviravolta em andamento, comecei a sentir que o jogo estava mudando a meu favor. A Thaís continuava tentando fazer o papel de vítima, como se eu fosse a carrasca da empresa, mas o charme e a simpatia que eu estava distribuindo eram tipo um escudo invisível contra as armações dela. Aquele jogo de xadrez que ela achava que estava ganhando, na verdade, estava me dando tempo para preparar o checkmate. Mas a saga não acabou aí, porque, como em toda novela de escritório, o plot twist estava reservado para o momento menos esperado. Num belo dia, a gente tinha uma reunião com o RH, o diretor e o pessoal da gerência para decidir quem ficaria com a tal vaga de supervisora.
E, para meu espanto, a Thaís apareceu com um sorriso tão largo que parecia que tinha acabado de ganhar na loteria. Já pensei, lá vem ela com alguma cartada maluca. E não é que veio. Ela trouxe uma lista de reclamações, nada menos que 5 páginas, com fontes e tudo, supostamente recolhidas de colaboradores preocupados com meu comportamento agressivo e falta de liderança. Foi tipo um ataque frontal, um dossiê cheio de frases fora de contexto e até relatos de conversas que nem aconteceram. O diretor folheou o documento com uma cara de quem estava lendo uma carta do horóscopo que só traz notícias ruins. A Thaís falava firme, cheia de convicção, como se fosse a salvadora da pátria. Eu só observava, respirando fundo, e pensei, ok, hora de usar o meu trunfo. Pedi para falar e comecei a apresentar meu dossiê também. Prints de mensagens, e-mails que provavam minha organização, depoimentos de colegas que estavam dispostos a desmentir tudo que a Thaís dizia, e claro, os registros das minhas reuniões e dos projetos entregues. A cada página que eu mostrava, via os olhos do diretor brilhando mais e o sorriso falso da Thaís murchando. Aquela sala virou um ringue, e eu estava ali para dar o nocaute final. No meio da apresentação, um dos coordenadores até soltou uma piadinha sobre drama de novela e todo mundo riu, quebrando o clima pesado que ela tinha tentado criar. A Thaís ficou vermelha que nem pimentão e, quando a reunião terminou, ela saiu tão rápido que parecia que tinha pisado numa casca de banana invisível. O diretor agradeceu minha transparência e disse que a decisão seria justa, baseada no mérito, e que eu podia contar com o apoio dele. Saí daquela sala me sentindo uma heroína da vida real, tipo aquela personagem que todo mundo torce nos filmes. E sabe o melhor? No dia seguinte, a Thaís nem apareceu no escritório. Soube depois que ela pediu transferência para o setor de logística, onde dizem que é mais calmo e com menos novela. Ah, e o cargo? Fiquei com ele, claro, com direito a brinde de champanhe, mesmo que só fosse um suco com gás, e aquela satisfação de quem passou por um furacão e saiu rindo na cara do vento. Depois de tudo isso, você pensa que a guerra acabou, né? Que a Thaís sumiu e eu fiquei lá, tranquila, no meu trono de supervisora? Nada disso. Se você acha que novela de escritório tem fim feliz sem mais reviravoltas, está muito enganado. A Thaís voltou. Sim, minha amiga, ela voltou. Mas, dessa vez, como um furacão disfarçado de chuva fina. Mandou um e-mail coletivo para o setor, daqueles que começam com espero que estejam bem, e terminam com só quero deixar claro que meu afastamento foi por motivos pessoais e não tem nada a ver com. Sabe o que? Comigo. O recheio do e-mail era uma indireta para mim, tipo, tem gente que gosta de jogar sujo, mas a verdade sempre aparece. Clássico, né? Aquilo virou assunto no café da manhã, no almoço, na fila do banheiro. Parecia que a Thaís estava disputando o prêmio de melhor drama do ano. E o mais engraçado é que, mesmo com toda a malandragem dela, ninguém mais caía na conversa. O pessoal estava comigo, rindo das tentativas dela de criar clima. Eu até ganhei apelido de a sobrevivente e uns brindes simbólicos da equipe, tipo caneca com a frase chefona que venceu a tempestade. Por dentro, eu estava me sentindo uma mistura de gladiadora com protagonista de série de comédia. Claro que, no meio disso tudo, aprendi muita coisa, tipo que nem sempre a maldade vem com cara feia. Às vezes, ela se disfarça de simpatia, de ajuda, até de amizade. E que, em lugares como o escritório, a política é uma arte, que você pode gostar ou não, mas tem que jogar bem. Além disso, percebi que ser verdadeira, transparente e manter o bom humor é o melhor escudo contra a inveja e a falsidade. A Thaís tentou de tudo, mas eu ganhei o jogo sendo eu mesma. E essa história toda me ensinou que, quando o bicho pega, a gente pode até se sentir ameaçada, mas a resposta certa é nunca deixar o veneno se espalhar. Ah, e o melhor de tudo? Aprendi a não levar tudo tão a sério, porque se rir de si mesma não resolver o problema, pelo menos deixa a gente com a alma leve no meio da tempestade. Agora, se me pergunta se eu recomendo a experiência, só se você tiver muito bom estoque de café e paciência para novela corporativa. Depois de toda essa novela que virou minha vida profissional, eu juro que pensei que podia finalmente respirar aliviada e cuidar do meu cargo sem me preocupar com a tal sabotagem da Thaís. Mas, em escritório sempre tem uma nova temporada, um novo capítulo, um novo barraco. Mas dessa vez eu estava preparada, tipo aquela personagem que já viu de tudo, já decorou os scripts e sabe exatamente quando mudar a cena. Comecei a aproveitar meu cargo para fazer umas mudanças que a gente sempre sonha, sabe? Propostas para melhorar o ambiente, reuniões mais leves, até sugere umas dinâmicas que envolviam pizza, porque nada une equipe igual pizza.
E, claro, mantive o pé atrás, mas com a cabeça erguida e o sorriso no rosto. Foi aí que algo inesperado aconteceu. A equipe começou a me ver não só como a moça que sofreu com sabotagem, mas como líder de verdade. Passei a receber elogios por resolver problemas complicados, por mediar conflitos com calma e até por lembrar o aniversário da galera. Coisas simples, mas que fazem diferença. E a melhor parte? Alguns dos colegas que antes eram mais próximos da Thaís começaram a se aproximar de mim. Acho que viram que a lealdade verdadeira vale mais do que intriga barata. A Thaís, coitada, continuou no setor de logística, mas parece que não se adaptou muito bem ao clima mais tranquilo, porque ouvi dizer que já pediu transferência de novo. A moral da história? Não é fácil lidar com quem quer te derrubar, ainda mais quando a arma é distorcer sua imagem. Mas, no fim, a verdade sempre aparece. E, se você souber rir da situação, manter sua dignidade e usar a inteligência para jogar limpo, sai dessa muito mais forte, e com umas boas histórias para contar no café do escritório. Olha, se tem uma coisa que aprendi nessa jornada é que, no jogo da vida profissional, o melhor é sempre ser autêntica, não deixar o veneno pegar e, claro, nunca subestimar o poder de um bom meme no grupo do WhatsApp. Agora, com a cadeira garantida, vou continuar fazendo meu trabalho com aquele toque de humor que só eu sei dar, porque, no final das contas, é isso que deixa tudo mais leve. E se algum dia aparecer outra Thaís querendo aprontar, já sei que posso encarar com um sorriso e um arsenal de histórias para desmentir qualquer mentira. Afinal, nessa novela de escritório, eu sou protagonista, roteirista e diretora, tudo ao mesmo tempo, e com muito estilo. Se inscreve e ativa o sininho para mais.